Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! Oi, pessoal, vamos embora então para a próxima parte dessa aula, desse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre passado simples, mas como fazer frases negativas. Lembra que eu te falei desde o início, desde a nossa primeira aula, é importantíssimo construir esse mapa mental para que você entenda as estruturas no inglês? Você tem que desapegar das estruturas do presente, do português, para que você de fato consiga colocar dentro da sua cabeça como funciona no inglês. Enquanto a gente não vira essa chave e não entende que as coisas são diferentes, a gente sempre vai estar querendo falar português. E não é isso que a gente quer. Entenda, você tem que ativar o seu cérebro para que ele comece a, de fato, funcionar em inglês. Mas para isso, você precisa dar comandos. Comandos através de estruturas e através de conhecimento. É isso que a gente está fazendo aqui. Você está adquirindo conhecimento. E a gente já adquiriu a primeira parte, onde a gente falou sobre os verbos no passado, como que eu construo frases afirmativas no passado. Então, lembre-se, para todo mundo, quando você quer falar uma frase de algo que já aconteceu, você simplesmente vai colocar o verbo no passado. Então, por exemplo, eu estudei. I studied. Você estudou. You studied. Se for nós trabalhamos. We worked. Eles comeram. They ate. Chegamos na terceira pessoa, continua fazendo a mesma coisa. Aqui a gente não tem separação de grupos, diferente quando a gente tinha lá no presente. Então, ela estudou. She studied. Ele trabalhou. He worked. Funcionou. It worked. Também, porque o verbo work tem o sentido de funcionar, além do sentido de trabalhar. Então, quando a gente vai fazer uma negativa, a gente vai continuar usando o recurso do auxiliar, como a gente usava no presente. A diferença é que agora nós vamos usar outro auxiliar, que é o passado do do, é o did. Você já sabe que o verbo do, ele é um verbo irregular, que quando vai para o passado vira did. Mas a gente também pode usar esta mesma palavra, veja bem, esta mesma palavra como auxiliar. Ou seja, eu tenho do, que é verbo, e tenho do, que é auxiliar. Você já sabe disso lá do presente. A mesma coisa acontece aqui no passado. Você tem o passado did e você tem também o auxiliar did. Para fazer frase na negativa, a gente vai ter que colocar o did mais o not, que vai virar didn't. Didn't. E é a negativa do passado. E como é que eu aplico? Eu vou colocar a pessoa que está fazendo a ação, nosso sujeito, que pode ser isso aqui, ou pode ser de fato alguém definido, o meu auxiliar e depois o meu verbo. Ou seja, é a mesma coisa que a gente fazia no presente. A diferença é que agora o nosso auxiliar é o auxiliar de passado. E uma dica muito importante: o verbo, ele não vai ser colocado no passado, ele volta para a forma normal. Porque quem vai fazer as vezes do passado nessa frase vai ser o auxiliar. Grave isso. Se eu tenho o auxiliar na frase, o meu verbo não precisa mais estar no passado, ok? Então, por exemplo, para falar eu não gostei, I didn't like. Você não gostou, you didn't like. Nós não gostamos, we didn't like. Ela não gostou, she didn't like. Na minha percepção, é até muito mais fácil, pessoal. É o did para todo mundo. Ele não gostou, he didn't like.
e o verbo volta para a forma normal dele, antes de estar no passado, diferente de como a gente faz nas afirmativas. Então, negativas e questions, que na nossa próxima aula a gente vai falar sobre as questions, a gente vai ter o recurso do did. Assim como lá no presente, a gente usava o do e o does para construir negativas e perguntas. Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui com mais alguns verbos. Vamos revisar aqui, ó. Verbos que estão aqui no infinitivo, né? Que na teoria eles deveriam ter o to na frente, porque é o verbo jogar, que é to play. Mas para economizar tempo, vamos deixar só os verbos, né? Play, start, watch, have, see, do e go. Todos esses verbos você já conhece. Quando a gente coloca eles no passado, alguns deles serão regulares, outros irregulares. Então, se eu for fazer frases afirmativas, eu simplesmente vou colocar o verbo no passado. I played, eu joguei. We started, nós começamos. You watched, você assistiu. They had, eles tinham. He saw, ele viu. She did, ela fez. It went, foi, tá? Então, aqui nós temos as afirmativas, a gente já sabe disso, já viu na aula passada como constrói isso aqui, é só colocar o verbo, decorar os verbos, prontinho. Na negativa, é mais fácil, gente. Você simplesmente vai botar o did not, que é o didn't. O verbo volta para a forma normal. Então, para falar eu não joguei, I didn't play. Nós não começamos. We didn't start. Você não assistiu. You didn't watch. Eles não tinham. They didn't have. Ele não viu. He didn't see. Ela não fez. She didn't do. E aqui seria não foi. It didn't go. Ou seja, você só vai usar verbos no passado em frases afirmativas. Na negativa, você simplesmente coloca o auxiliar e o verbo. E aí é que entra o grande dilema, principalmente dos brasileiros. Não posso falar por outros nativos, mas eu posso falar como brasileira, pois sou brasileira. E o grande problema é isso. A gente quer traduzir do jeito que a gente fala em português. Você lembra que eu falei no início da aula? Você tem que entender que você não está mais falando português e que você agora está falando inglês. Enquanto você e o seu querido lindo cérebro não entenderem isso, você vai estar sempre cometendo equívocos e ficando com medo de falar porque você não tem a certeza de como funciona. Eu estou te dando a chave de como isso funciona. Então agora você já sabe fazer. Tome esse poder para você. Você já sabe agora fazer isso. Então esqueça como é no português. Eu sei que é impossível, porque afinal de contas você fala português desde sempre. Mas quando eu digo esqueça como fala no português, é para que você não queira migrar diretamente de português para inglês, porque não vai dar certo. Por quê? No português eu falo eu não joguei. Se você for por estrutura, simplesmente você vai colocar I not played. E isso é errado. Para colocar essa frase no inglês, I didn't play. Ah, mas o passado, o verbo não está no passado. Tá sim. No inglês, esse verbo está no passado por causa do did. Então, não fique noiado, dizendo que, mas o verbo não está no passado, eu não vou conseguir acostumar. Vai. Primeiro de tudo, decore, memorize. E aí você vai aplicando até acostumar. Ainda assim, vai ser um pouco estranho durante um tempo. Às vezes eu me pego. Por que eu tô falando que ele não viu e esse viu não tá no passado? Ele é sim, mas gente, sim é presente. Isso acontece uma questão de segundos e ao mesmo tempo eu já lembro que o que tá levando a frase pro passado é o did, é o didn't. E pronto. Não noio. Então não fique noiado com isso, tá? Aceita que é diferente do português e não tem o que fazer, tá? Por isso que a gente estuda e decora as estruturas. Eu tô te dando o caminho das pedras para você não ter que desvendar isso por si, tá? Eu aprendi assim, eu memorizei dessa forma e para mim funcionou e vai funcionar para você também, tá? Então vamos falar um pouquinho então, né? Do e does é o presente e did é o passado. Vamos comparar uma frase que tá no presente e no passado?
Eu não assisto TV frequentemente. Isso tá no presente. I don't watch TV very often. Mas se eu quiser falar que eu não assisti TV ontem, I didn't watch TV yesterday. Primeiro comentário, o que levou essa frase para o passado foi o yesterday. Ontem é uma ação que está no passado, então essa frase está no passado. A de cá, ela está falando realmente de uma rotina, né? Com muita frequência. Você já sabe que esse very often, often, usually, always, isso aí a gente usa no presente, coisas que têm a ver com o nosso cotidiano. Então, você vai usá-los no presente. E os auxiliares de presente é o do e o does. E os auxiliares de passado, na negativa, é o didn't, tá? E veja que o verbo permanece o mesmo. Porque quem que tá levando a frase pro passado? É o didn't, tá? Outra coisa importante. Como você fala português? Praticamente desde sempre, né? Acredito que você seja brasileiro e que você fale desde sempre português. Você nem sabe dizer ao certo como você aprendeu. É natural que você não se pergunte se você está falando algo no presente, no passado ou no futuro. Você não vai ficar se questionando. Quando você fala com alguém, você simplesmente fala. Você não fica perguntando, será que eu falo isso no presente ou no passado? É óbvio que não, porque é tão natural para você que você está no automático, você já está no piloto automático. No inglês você ainda não está no piloto automático, você vai ficar. Mas antes de ficar, você vai ter que dar os comandos. Então, sim, você tem que começar a se dar conta de o que eu quero falar está no presente ou está no passado. E depois você sabe qual a estrutura você vai montar. Se é uma afirmativa, bota o verbo no passado. Se é uma negativa, você vai ter que usar o auxiliar didn't. E é ele que vai levar a frase para o passado. O verbo não fica mais no passado. Tem que ter muita consciência, pessoal, porque, como eu falei, a gente está tão acostumado, obviamente é natural, a falar simplesmente por natureza, que a gente não se dá conta. Então, comece a automatizar, comece a se pegar com você, assim, com seus pensamentos, com as suas falas. Se o que você está falando, você falaria no presente ou no passado, no inglês? Comece já a automatizar isso dentro da sua cabeça, para você deixar isso bem organizado e você ir automatizando os processos, tá? É importantíssimo. Então, a gente vai fazer esse exercício juntos agora. Eu peguei as mesmas frases que nós já aplicamos antes, né? Quando a gente viu alguns exemplos de frases que estão no presente, verbos que estão no passado. E nós vamos colocar estas frases na negativa e vamos fazer juntos, tá? Então, por exemplo, digamos que eu quisesse falar, eu limpo meus dentes todas as manhãs. Essa manhã, eu limpei meus dentes. Lembra dessa frase? Tá. Mas e se eu quiser falar, eu limpo meus dentes toda manhã, esta manhã eu não limpei meus dentes, eu quebrei a minha rotina. Como vai ficar essa frase, então? Vamos fazer só essa segunda, tá, pessoal? Essa primeira aqui é repetição. I clean my teeth every morning. Eu limpo meus dentes toda manhã. Beleza. Mas se for esta manhã, eu não limpei meus dentes. Limpar os dentes é tão estranho, né, gente? Mas enfim, funciona, tá? This morning, I não limpei. Não, do passado, didn't. O que acontece com o verbo clean? Ele volta para a forma normal. Se eu fizer isso aqui, eu tô colocando a frase duas vezes no passado. É um erro gramatical do inglês. Não se faz isso desta forma. Existem outras formas de falar, mas a gente não vai entrar nessa parte. A gente vai continuar mantendo didn't clean my teeth. Então, presente. This morning, I cleaned my teeth. Perdão. Afirmativa no passado. This morning, I cleaned my teeth. E na negativa, this morning, I didn't clean my teeth. Tá? Próxima frase. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Então, a gente tem aqui que o Terry trabalhou em um banco. Mas eu quero dizer que ele não trabalhou. Então, a gente vai dizer Terry, não, do passado, didn't work, porque eu uso o meu verbo agora na afirmativa. Afirmativa não, né? A louca, na forma presente. In a bank from 2005 to 2011. Olha que interessante. Toda vez que você for falar de algum lugar até o outro, ou de um período até o outro, a gente sempre usa essas duas preposições. From alguma coisa to outra coisa. Por exemplo, de segunda a sexta. From Monday
to Friday, tá? Ontem choveu a manhã toda. Parou de chover na hora do almoço. Essa era a nossa frase. It rained all morning. It stopped at lunchtime, tá? Isso aqui é uma frase no passado afirmativa. A gente bota o verbo simplesmente no passado. Aqueles verbos que você vai decorar. Mas e se for tudo na negativa? Ontem não choveu a manhã toda. Não parou ao meio-dia. Eu sei que essa frase não faz sentido, tá, gente? Mas é só pra gente exercitar. Yesterday não choveu. It, temos que ter o nosso sujeito. A negativa do passado, didn't. E o que acontece com o verbo? Volta para a forma normal dele. All morning. Parou de chover, só que a gente vai dizer que não parou de chover. Então, eu mantenho meu it, sujeito. Agora que vem o meu auxiliar. E agora que vem o verbo, que volta para a forma presente. Porque eu já tenho meu didn't. It didn't stop at lunch time. Yesterday, it didn't rain all morning. It didn't stop at lunchtime. Ignorem essa frase porque ela ficou totalmente sem sentido, tá, gente? Mas é só pra gente exercitar. Aqui também, ó. Essa frase é gigantesca, né? Vamos botar tudo na negativa. Nós curtimos a festa, né? Gostamos, curtimos da festa ontem à noite. Nós dançamos muito, conversamos com muitas pessoas e a festa terminou à meia-noite. Vamos botar tudo na negativa. Então, we não gostamos. Didn't. Opa. We didn't enjoy. Não, vamos tirar esse ED, né? Não tem. Volta pro presente. We didn't enjoy the party last night. Tá? We danced a lot. Vamos falar ao contrário, vamos botar na negativa. Nós não dançamos muito. We didn't dance a lot. Porque o presente de danced é dance. E falamos com muitas pessoas. Vamos dizer que nós não falamos. And we didn't talk. Nós não falamos to... Opa, peraí. We didn't talk. Sumiu o negócio aqui. We didn't talk. O verbo volta para a fase normal, porque tem o didn't. And we didn't talk to a lot of people. The party finished at midnight. Só que a festa não terminou. A gente vai inverter. The party didn't finish at midnight. Ou seja, o que era we enjoyed, nós curtimos, ficou we didn't enjoy. Nós não curtimos. We danced, nós dançamos, ficou we didn't dance. Nós não dançamos. We talked é nós conversamos. Na negativa, we didn't talk. Nós não conversamos. E a festa terminou, the party finished, fica the party didn't finish. A festa não terminou à meia-noite. Então, pessoal, voltando lá para o nosso querido mapa mental, a gente vai relembrar então ó, as afirmativas. Olha como é que funcionava para todo mundo o verbo no passado. Olha o like no passado, que é liked. Ele é um verbo regular. Podia ser qualquer outro verbo aqui, tá, gente? Regular ou não. Qualquer um dos verbos. Com exceção do verbo to be, que a gente não está falando ainda de verbo to be no passado. E as negativas, você vai usar para qualquer pessoa, qualquer que seja o sujeito, você vai usar o didn't e o verbo na forma natural, ok? A gente não vai mais botar o verbo no passado. Então, reforçando para você não esquecer, nas negativas ou quando tiver um auxiliar, você já vai aprender isso nas questions, ó, o que acontece com o verbo, ele volta para a forma normal. Então, vamos embora para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer as questions, tá? Então, mapa mental na sua cabeça, estruturas, porque aí você não tem medo de errar, você sabe como fazer, e é aí que você vai ficando confiante e que você vai começando a botar esse inglês para fora. Até a próxima aula! Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.